Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos o curso As Ideias no Lugar, análise de poemas de poetas brasileiros. Eu sou a professora Cláudia Bergamini e vou estar com vocês ao longo deste curso durante 5 semanas, 5 terças-feiras, e juntamente com o professor Caio Vitor. O Caio Vitor, ele é de Londrina, no Paraná, da Unespar, doutorando em estudos literários na Mackenzie. Ele vai estar conosco em 2 encontros. Na semana que vem ele vai participar conosco fazendo a contribuição dele, analisando textos poéticos. Eu quero agradecer, a todos os inscritos. Nós temos alunos que vieram, que tiveram interesse pelo curso de várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, temos de Mato Grosso, Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná e do Acre, porque nós estamos aqui em Rio Branco, O curso é pela Universidade Federal do Acre. Nós escolhemos a plataforma Facebook por ser bastante acessível, sobretudo para quem mora em outras regiões do Brasil, região norte. O Facebook ainda é uma plataforma bastante acessível, por isso que nós optamos por esse caminho, para realizar o curso. Vai ficar ali na minha timeline, você pode assistir num outro momento, certo? Então, só pra gente começar a esquentar esse bate-papo, eu quero dizer que o Wallace, a Eva e a Mili são os nossos tutores, estão acompanhando vocês, trocando e-mail com vocês, e todas as dúvidas que vocês tiverem, ou mesmo perguntas relativas à aula de hoje, reportem aos tutores que eu vou responder e eles transmitem para vocês, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, olha, por que poesia, Então, a linguagem poética, ela é enigmática. Ela é enigmática porque ela se vale de figuras de linguagem, ela se vale de recursos sonoros, de recursos linguísticos, e de algumas figuras do pensamento para que o poeta possa dizer, por meio do eu lírico, que é a voz que fala o poema, sobre um sentimento, sobre uma situação que ele deseje concretizar ali em formato de texto, Mas a linguagem poética, por ela ser carregada de símbolos, ela é enigmática. E nem sempre ela está presente no cotidiano das pessoas. Nem todo mundo tem o hábito de ler poemas, certo? Então o que acontece é que nós temos uma certa dificuldade na interpretação dos poemas. Então a proposta desse curso é justamente falar um pouquinho sobre essa estrutura do texto, falar um pouquinho sobre esses textos poéticos, um pouquinho desse percurso do gênero lírico e especificamente em todas as aulas interpretar poemas, para que vocês possam encontrar caminhos que permitam uma melhor interpretação ou a melhor interpretação, a gente deseja, para o texto em verso, certo? Então, pensando, em vocês como leitores, e muitos eu sei que já são professores ou alunos dos cursos de letras de várias regiões do Brasil. Então isso é muito importante. E o poema, ele faz parte da sala de aula, não tem como fugir. Então a ideia é que a gente consiga um olhar aprofundado, para essa linguagem revestida de símbolos ao longo do curso. Então, para que a gente consiga isso, como que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar num primeiro momento, que é justamente essa primeira aula, com alguns recursos que dizem respeito à estrutura do texto poético. Sem ser maçante, nós vamos falar um pouquinho de rima, vamos falar um pouquinho de métrica, e explicar, retomar esses conceitos que vocês já se depararam com eles, seja no ensino médio ou seja no curso de graduação. Sem ser maçante, nós vamos passar um pouquinho por esses conceitos. E já começamos hoje mesmo a focar na ideia do curso, que é propor a interpretação de poemas.
Percebam que o nome do curso é um tanto genérico, de poemas de poetas brasileiros. Foi proposital. Nós não quisemos fazer uma proposta, né, quando nós pensamos o modelo do curso, eu e o professor Caio Vitor, que fosse muito focada ou em poetas contemporâneos, ou em poetas românticos, ou em poetas do barroco ou do modernismo, que são poetas bastante lidos, né? Então nós quisemos deixar livre para que a gente pudesse trabalhar com poetas de diferentes períodos literários. Nós vamos comentar algumas características daquele poeta, né, quando formos analisar o texto, mas a ideia não é ficar falando da escola literária que ele pertence em si, certo? A ideia é trabalhar mesmo com a interpretação mais imanente ao texto em versos, certo? E para isso a gente vai falar de recursos. À medida que o texto for pedindo, for nos mostrando esses recursos, nós vamos então comentando, certo? Pois bem, vamos então agora para o primeiro conteúdo efetivo. Lá na Grécia, né, nós temos uma situação que diz respeito ao seguinte. Nós temos uma situação que diz respeito ao seguinte. Lá em A Poética de Aristóteles, nós temos uma divisão dos textos em gêneros literários. Grosso modo, porque nós não vamos nos delongar em relação a essas classificações, isso é uma parte teórica do ensino da teoria da literatura, nós temos uma classificação em 3 gêneros literários, que é Aristóteles quem vai fazer. Ele vai chamar de gênero dramático os textos que eram voltados para a encenação, os textos que eram para o teatro. Então o gênero dramático são aqueles textos que, na Grécia, todos eram compostos em versos, tinham uma estrutura de diálogos e eles serviam, então, não para a leitura, eles serviam para a encenação ao público. Exemplo de texto dramático, clássico, né, da antiguidade clássica grega, nós vamos encontrar, por exemplo, em Medeias, certo? Que é um texto de Eurípides. Nós vamos encontrar em Édipo Rei de Sófocles, que são textos escritos nesse formato do gênero dramático. Nós temos também a divisão do gênero épico, que são poemas narrativos. Percebam, contar uma história em versos. São poemas narrativos que vão perpassar toda a saga dos heróis, certo? E aí eles eram compostos em versos, esses poemas narrativos, e aí eles contavam essa epopeia, essa viagem do herói, as aventuras de um herói dentro de um contexto de guerra. Então nós temos, por exemplo, a Odisseia, atribuída a Homero, que conta toda a história em versos do nosso herói Ulisses, durante a Guerra de Troia, certo? Então nós vamos encontrar também um texto, vamos dizer assim, que não pertence aos gregos, né? Os Lusíadas de Camões, ele pertence ao gênero épico. É uma narrativa em versos. Nós vamos ter ali as 8.816 versos divididos em 1.102 estrofes, todas em versos decassílabos, que vai narrar o grande herói é o Vasco da Gama, mas quando você tem um título no plural, Os Lusíadas, pressupõe toda a narrativa dos heróis da navegação do período mercantilista, né? Tem toda uma história de Portugal e sobretudo o período do mercantilismo, quando Portugal dominava as navegações, o período das navegações. Pois bem, então nós falamos do gênero dramático e do gênero lírico, do gênero épico. O gênero lírico diz respeito também a textos escritos em versos, mas que vão trazer uma característica diferente. São os textos que falam da subjetividade do eu. São textos que envolvem sentimentos. São textos que dizem respeito a expor a dor, expor o amor, expor a saudade, expor as dores da alma humana. É para isso que o gênero lírico se serve. E é claro que eu também posso ter um gênero lírico satírico, um gênero lírico irônico, certo? Porque também diz respeito à alma humana, todos esses sentimentos.
O gênero lírico, ele tem uma voz. Então eu não digo que é o poeta que está ali. A gente nunca pode confundir o poeta com a voz que fala no poema. O poeta constrói um eu lírico. É claro que há autores que dão pistas da sua história, da sua biografia, da sua vida pessoal quando eles escrevem um texto, mas isso não é regra. Eu gosto sempre de lembrar da autopsicografia do Fernando Pessoa, nosso poeta português, né? Falecido no início do século XX. Fernando Pessoa diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, chega a pensar que é dor, a dor que devera sente. Quer dizer, a dor que ele nunca sentiu, ele acha que ele está sentindo a partir de toda aquela dor que ele coloca no texto poético, no seu texto lírico, certo? Então nós estamos falando, na verdade, de um texto, né? Nós estamos falando, na verdade, de um eu lírico que foi ali construído pelo poeta. Num texto narrativo, num romance, é a mesma situação. O escritor, né, o romancista, o contista, o cronista, ele cria uma figura ali, que é a figura do narrador, por meio de quem ele vai nos contar uma história, ele vai criar personagens. Então é um equívoco dizer que nós estamos diante de um poeta quando a gente lê o texto dele. É o sentimento do poeta. Não, é o sentimento do eu lírico. Quem quiser se aprofundar a este respeito, tem uma autora que trabalha com esse conceito, né, essa diferença entre o gênero lírico e o poeta, que se chama Kate Hamburger. Eu posso passar depois por e-mail para os tutores, quem se interessar eu passo bibliografia teórica a respeito disso, certo? Então nós vamos falar neste curso do gênero lírico, que comumente é chamado de poesia. E é interessante porque, por mais que eu me corrija, eu já vou dizer por quê, nós chamamos de poesia. Então observe o seguinte: poesia é uma essência. A poesia é uma essência que nos provoca, que nos emociona. Por exemplo, quando eu estou diante da contemplação de uma obra de arte, uma tela, eu posso me sentir extremamente emocionada, eu posso me sentir irritada também. Eu vou ter aquela obra de arte, ela pode ter algum impacto sobre mim. Esse impacto, esse momento em que nós estamos apreciando uma tela, apreciando um espetáculo de balé, um outro espetáculo de qualquer outro gênero, da dança, ou mesmo um espetáculo musical, quando nós nos emocionamos, quando aquilo fala conosco, é porque ali existe a poesia. Poesia vem do poiesis, lá do grego, do próprio Aristóteles, que eu já comentei com vocês, do fazer, tá? O poiesis era uma espécie de artesão na Grécia Antiga, era aquele que fazia. Então a poesia tem toda uma ideia de construção, certo? Você constrói um texto e nesse texto ele pode ser em verso ou em prosa, e nesse texto eu posso me deparar com marcas em que eu verifico ali a presença da poesia. E o poema? O que é o poema? O poema é o gênero. O poema é o gênero. É o texto escrito em versos. O texto escrito em versos, ele tem outras subclassificações, outras divisões. Por exemplo, quando eu estou diante de um texto, que é um hino, o hino nacional brasileiro, o hino do Paraná, o hino do Acre, o hino da Bahia, eu estou diante de um gênero lírico. Os hinos são uma forma poética. Eles fazem parte dessa subdivisão dos poemas. De igual maneira, quando eu estou diante de uma ode, o que é uma ode? É um texto que faz uma homenagem a alguém. É um texto que fala com alegria. Nós não vamos homenagear qualquer pessoa, nós vamos homenagear alguém que mereça. Então nós fazemos uma ode. No passado, até por conta das guerras, que eram muitas, gregos e outros povos escreviam as elegias. As elegias são poemas escritos para falar da morte de alguém. Então eles têm um tom triste, um tom melancólico, um tom de memória. Eu me lembro que eu era cronista de um jornal no Paraná, quando eu morava no Paraná, e nós perdemos um vizinho muito querido. E eu fiz uma crônica e eu dei o título
Elegia ao Senhor Clementino, porque eu realmente fiquei abalada com a morte dele. E escrevi uma crônica, lembrando da minha infância, lembrando da figura do Senhor Clementino. Um homem extremamente bondoso, generoso, cheio de defeitos, como todos nós, mas uma pessoa que merecia aquele texto. E o jornal enviou um e-mail para mim me corrigindo. Ele falou... cronista, né, Cláudia, isso não é elogio? Eu falei, não, é elegia. Então, a elegia é quando você faz uma homenagem para alguém. Elas eram feitas, sobretudo, para heróis de guerra, tá? Então, observe o seguinte, nós falamos do gênero lírico, chamamos de poemas os textos em verso, certo? E eu estou dando para vocês outros textos em versos e dizendo que eles têm classificação. De igual maneira, a gente vai ter a écloga, que era um texto bastante usado, um texto em diálogos pastoris, era bastante usado lá no final da Idade Média, na época de Camões, lá no século XVI, eles usavam a écloga. São formas que já não estão mais em uso, né? Porque a sociedade vai evoluindo e outros gêneros vão dando espaço àqueles que vão ficando para trás, certo? Eu ainda tenho soneto, eu tenho a quadra e tenho tantos outros gêneros líricos, subgêneros do gênero lírico dos quais eu poderia falar, e nós vamos falar mais pra frente, certo? Ao longo do curso eu vou trazendo esses subgêneros pra vocês, tá? Como que esse texto, então, em versos, que nós chamamos docemente de poesia, mas eu acabei de explicar que o nome correto, né, é poema, tá? Como que esse texto, certo, ele se apresenta em termos de linguagem? Ele se apresenta com uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa é a linguagem poética. É aquela linguagem que diz uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Eu conheci Drummond muito cedo mesmo, acho que com bem menos de 10 anos de idade. E tem um poema dele que diz assim, ó: o amor é grande e cabe na cama e no colchão de amar. É um poema maior, né? O mundo é grande e cabe no breve espaço de saber sonhar, eu não tô lembrando agora. Mas esse verso, o amor é grande, cabe na cama e no colchão de amar. Percebam a delicadeza dessa imagem poética. Então você tem a ideia do amor que é grande, certo? Mas só que paradoxalmente, né, adversativamente, ele cabe na cama e no colchão de amar, quer dizer, porque é o momento que os dois corpos estão ali, é o momento que o casal está ali se amando. Então percebam que ele usa o amor é grande e cabe na cama e no colchão de amar. Ele usa um e ali, que é uma conjunção aditiva, com uma função adversativa, para nos mostrar essa diversidade em relação ao amor. Quer dizer, aquilo que é muito grande, eu consigo colocar num espaço pequeno, que é o colchão de amar. Então, os poemas, eles têm essa capacidade de apresentar pra gente essa linguagem conotativa que vai nos permitir uma reflexão, tá? E a melhor coisa de interpretar poema é que você se torna tão craque que depois você interpreta facilmente vários outros textos, porque não há nada mais desafiador do que um professor olhar pra você no terceiro ano de letras e pedir uma análise de um poema de Cruz e Souza, e você ali estudando, ainda imatura, você fica construindo ali uma possibilidade de interpretação para um poema simbolista que é muito mais cheio de símbolos do que supõe a nossa ignorância de um aluno de terceiro ano de letras no bom sentido. Sofri já bastante com isso, né, lá no passado, na graduação. E aí eu percebo que todo o exercício de reflexão, de olhar para a linguagem poética, de sentir o desejo de desvendá-la, a gente colhe frutos sobre esse exercício lá na frente, quando nós nos tornamos, né, mais capazes, mais preparados para interpretar os textos poéticos, e mesmo assim patinamos em vários, né? Estamos sempre fazendo esse exercício da interpretação, certo? Então, pra gente continuar nessa parte ainda um pouquinho, ainda bastante, né? Não é um pouquinho, bastante teórica, certo? Eu quero chamar a atenção para o seguinte: eu comecei a aula falando que havia o gênero lírico, o dramático e o épico, certo? Eu não vou me delongar explicando toda a evolução do gênero épico, nós não vamos falar sobre isso. Quem estuda letras aprende toda a evolução do gênero épico para os gêneros narrativos.
sobretudo, né, a partir do romantismo, com a Revolução Francesa, nós vamos ter essa evolução do gênero narrativo. Como nos diz um teórico, né, chamado George Lukács, ele diz que o romance é a epopeia burguesa, num texto bastante interessante sobre a prosa romanesca. O primeiro romance, né, quer dizer, a primeira vez que se tem notícia que o homem escreveu um texto em prosa é o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, cuja leitura é essencial para todo ser humano, certo? Então, é o primeiro livro, né, que se considera ali o livro inaugural dessa prosa, né, texto em prosa, narrativa, o texto escrito em linha cheia. Então, essa parte nós não vamos mencionar no curso. Eu só estou falando porque, olha só, quando eu falo gêneros narrativos, eu estou me referindo a romances, contos, crônicas. O que isso tem a ver com o poema? Tem a ver que nós vamos observar que, sobretudo a partir do modernismo, em especial um poeta porque eu tenho admiração e paixão, que é o Manuel Bandeira, ele vai fazer uma brincadeira com os textos em versos, com o gênero lírico. E ele vai começar a acrescentar misturas, tá, do gênero dramático dentro do gênero lírico, ou mesmo do gênero narrativo, no caso o épico, né, ou escrita narrativa dentro do gênero lírico. Nós vamos ter uma aula para mostrar exemplos sobre isso. Então a gente diz que o gênero lírico dialoga com o gênero narrativo, com o gênero dramático, mas sem deixar de contemplar a subjetividade. E aí nós vamos ter um momento especificamente para trabalhar textos, vamos dizer assim, que misturam, que mesclam esses gêneros literários, certo? Bom, o primeiro texto poético que efetivamente nós vamos analisar, eu escolhi a dedo, né, o Gregório de Matos, não foi assim, ela pegou esse texto, foi proposital, porque o Gregório, primeiro que eu tenho artigos publicados sobre textos do Gregório, eu gosto demais do Gregório. O Gregório, ele tem toda uma história, e aí quando eu falo história, é história com H mesmo, que envolve a Bahia. Ele está inserido ali no século XVII, ele está inserido naquele momento em que Salvador era a grande cidade do Brasil, porque era a cidade mais importante por conta do ciclo de açúcar. Salvador era o lugar dos escravos, não era o único, mas era uma cidade extremamente importante neste momento em que Gregório de Matos está produzindo seus textos. E a contramão disso, nós temos, historicamente falando, instituído um tribunal de inquisição, tá? Que começa, né, na Europa, no finalzinho do século XVI e vai ganhando forças, principalmente em Espanha e Portugal. Como o Brasil é uma colônia de Portugal, então aqui nós temos esse tribunal de inquisição com todas as regras que deveriam ser necessárias. Nós vamos ter impostas essas situações do tribunal aqui no Brasil. E uma dessas regras é que toda a produção artística e literária deveria ser com base em fundo religioso. Daí nós temos, por exemplo, quando nós analisamos toda a obra de Aleijadinho, que está um pouco à frente de Gregório, está em Minas Gerais. Na arte costuma-se dizer que o Aleijadinho é o barroco do ouro. Barroco é o período literário ao qual eles pertencem. E o Gregório de Matos é o barroco do açúcar. Então nós vamos ter, nesse momento, né, de Gregório de Matos, no Aleijadinho, nós vamos ter uma arte sacra. Percebam que não é gratuita. Toda a arte de Aleijadinho, quem já visitou as igrejas históricas de Minas, sabe bem do que eu tô falando, ou mesmo por meio da internet, essa riqueza que a gente tem de pesquisar na internet, de poder ver, é toda uma arte sacra, tá? Porque o artista, o escritor, ele ficava limitado a essa questão do tribunal de inquisição, a toda uma espécie de censura que havia naquele momento, certo? Nas aulas de história a gente aprende bastante, né, sobre isso. E o Gregório de Matos vai seguir, né? Ele volta de Portugal, onde ele havia ido estudar direito. Inclusive ele tinha um cargo em Portugal, na cidade do Porto, bastante importante. Aí ele volta para Bahia e ele tem ali uma função, ele é alguém da aristocracia
aristocracia. Tem autores que explicam que ele é de uma aristocracia falida, mas aí são muitas especificidades que a gente teria que ficar um curso inteiro só para falar dele, certo? Então, Gregório tem uma série de poemas que são chamados poemas líricos amorosos e líricos religiosos, tá? Então ele escreve conforme rezava a igreja, dentro dessa censura. Mas ele é um homem muito maior, a sua cabeça não pertence ao seu tempo, tá? E em que pese todas as críticas que há sobre a vida pessoal dele e tudo mais, que isso aí vocês podem descobrir em livros de história, em livros teóricos de literatura sobre ele, o que nos interessa é que ele começa a escrever textos satíricos e o mais importante desses textos, ele faz críticas a todos os níveis sociais. Tá? Então ele não está preocupado em criticar apenas o pobre, ou criticar o rico, ou criticar o político. Ele critica a todos. O que ele critica, na verdade, nos seus textos é a hipocrisia social que estava instaurada no que ele chama de Cidade da Bahia. Se vocês lerem um dia coisas do Gregório de Matos, ou se referindo a ele, e escrito assim, a Cidade da Bahia, não tá errado, ele chamava porque Salvador está situada geograficamente numa baía, tá? Era a grande cidade do que hoje é o estado da Bahia. Então Gregório de Matos se refere àquela região como Cidade da Bahia. Ele chama Salvador de Bahia, certo? Então o primeiro texto, vocês receberam o material por e-mail, os tutores enviaram. Se alguém que está acompanhando o curso não fez a inscrição, desejar receber o material, não tem problema algum, me pede depois pelo Messenger que eu mando com o maior prazer, tá? O material que a gente está usando, que os alunos inscritos no curso receberam. Não tem problema nenhum, compartilhar conhecimento é um prazer, tá? Então olha só, o poeta descreve a Bahia, Gregório de Matos Guerra. Olha o título desse texto, o poeta descreve a Bahia. Na verdade, os títulos dos poemas do Gregório são imensos, há títulos de 2 linhas, porque não tinha, os poetas não tinham essa coisa de dar nomes, né? Camões coloca números nos sonetos dele, William Shakespeare coloca números nos sonetos. Então os títulos dos poemas de Gregório são extremamente descritivos e são grandes, certo? Esse aqui ainda é dos menores. Então, eu vou ler o texto e aí nós vamos comentar alguns aspectos desse texto. Então ele diz o seguinte: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a Cidade da Bahia. Eu gosto demais, eu já falei pra vocês, então vamos lá, olha. Estrutura do texto, nós estamos diante de uma forma lírica chamada de soneto. O soneto é uma forma fixa. Quando eu falo forma fixa, porque ele tem que ser sempre daquele formato. A gente ensina assim pro aluno lá do 8º ano, a gente fala 4-4-3-3. 2 estrofes de 4 versos. Verso é cada linha do poema, né? Nós não falamos, uma linha, a gente fala um verso. 4-4-3-3. Então, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, que nós chamamos de tercetos, certo? Então, ele escreve esse soneto. O Gregório tem outros poemas que não são sonetos, são formas mais livres, né, de poemas, mas esse aqui é um soneto. Aí observem o seguinte, que esse soneto, ele tem uma métrica específica. O que é a métrica? A métrica é a contagem do número de sílabas poéticas de um poema. Se nós contarmos cada verso desse poema, nós vamos observar que nós temos ali 10 sílabas poéticas. Aliás, Francesco Petrarca, o italiano, que salvo engano em 1343 criou a forma fixa, poema, bem ali no início, né, do que veio a ser o renascimento cultural europeu, certo? Quando ele cria essa forma fixa, ele faz com versos decassílabos, quer dizer, todos os versos têm 10 sílabas poéticas.
Não quer dizer que sonetos não possam ter outra métrica. Nós temos um ou outro soneto de Bilac com 12 sílabas poéticas, que nós chamamos de versos alexandrinos. E Drummond tem um meio soneto, um meio épico, que ele escreve em 5 sílabas. Ele chama de uma pequena epopeia. Na verdade, o Décio Pinatari, numa análise desses textos, chama de meia epopeia, que é o ápodo. Ele faz em 5 sílabas poéticas, especificamente esse poema do Drummond, Áporo, certo? Então, quando nós falamos em soneto, nós pensamos em versos decassílabos e essa estrutura fixa 4-4-3-3. Quando vocês ouvirem falar, esse poeta é um poeta clássico, o que quer dizer um poeta clássico? É o poeta que compõe versos dentro do formato clássico, porque o classicismo é a escola literária que se valeu muito, né? Ele está dentro do renascimento cultural lá do século XV e século XVI, e ele se vale dessa forma fixa soneto. É o caso, por exemplo, de Camões, é o caso de Shakespeare, que são poetas clássicos. E aí no Brasil nós temos alguns seguidores desses poetas clássicos, autores que escreveram muitos sonetos, que não necessariamente eles precisam ser clássicos. Por exemplo, Drummond, que eu já mencionei aqui, e Bandeira, são poetas modernistas que escreveram muitos sonetos, certo? João Cabral de Melo Neto é um poeta modernista que escreveu muitos sonetos. Uma outra coisa, Olavo Bilac é um poeta parnasiano que escrevia sonetos. Eu estou comentando para que vocês não pensem assim, então só os clássicos escrevem sonetos, não. Eu participo de um grupo de poetas no WhatsApp que escrevem sonetos. E eu falo que eu invejo, porque eu nunca consegui escrever um soneto, certo? Porque eu não tenho muito saco. Meu coração é modernista, eu gosto de verso livre e verso branco, só por isso, tá? Embora escreva também com métrica e rima, mas só por isso. Então, na estrutura, nós temos um soneto. Aí eu quero que vocês observem aí com o material na mão a questão das rimas. Então, a primeira estrofe, a primeira quarteto, ele termina assim, ó. Conselheiro, vinha, cozinha e inteiro. Nós vamos fazer uma classificação dessas rimas e um esquema de rimas. Isso é coisa que a gente ensina lá pro aluno do 8º ano, depois retoma no primeiro colegial, certo? Então tem lá, ó, conselheiro. Eu vou atribuir a letra A, sempre as letras do alfabeto, sempre, para essa rima eiro que aparece ali, tá? Então, conselheiro, A. Vinha é outra terminação, depois do A vem o B, então eu vou atribuir a letra B. Cozinha, inha, repetiu a letra B. E aí depois inteiro, repetiu o eiro lá do cozinheiro, então eu vou repetir a letra A. Então eu vou dizer que esse primeiro quarteto tem um esquema de rimas AB, BA, certo? Outra coisa, eu vou dar nome para essas rimas, vou dar classificação para essas rimas. Eu vou chamar de rimas emparelhadas. Perceba, ó, pareja, lá do espanhol, do latim, né? Que acabou ficando no espanhol pareja, em pares, emparelhadas. São rimas impares. Então o bebê ali são rimas impares. Interpoladas é o A e o A, porque ela foi de um polo a outro de um poema, de uma ponta a outra da estrofe. No caso, nós estamos analisando estrofe a estrofe. Então nós temos ali o primeiro quarteto com rima AB, BA, certo? O segundo quarteto, nós vamos ter o mesmo esquema de rima. Isso é muito comum nos sonetos, ter o mesmo esquema de rimas. Porém, pode acontecer, sobretudo os sonetos do Vinícius de Moraes, de vocês pegarem um ou outro que o esquema de rimas do primeiro quarteto é um e do segundo quarteto é outro. Outro problema que acontece, às vezes a gente está diante de um soneto de Shakespeare e ele pode fugir desse esquema de rimas perfeito, né? A BBA ou ABB, pode acontecer a ABB também. Por quê? Porque na tradução, quando você está diante de uma língua inglesa, uma língua alemã, você vai traduzir o poema, nem sempre a gente consegue a mesma palavra ali para dar sentido com a rima, certo? Nem sempre as palavras vão rimar em relação a uma língua passando para outra. Então eu já me deparei com leituras de poemas de Shakespeare que não tem rima, e eu sei que é um soneto. E se os sonetos têm rima, tem que ter esquema de rima. Então eu só tô contando isso para que vocês já organizem o olhar. Se amanhã ou depois
acontecer de você se deparar com um soneto de Shakespeare, tá lendo um soneto em língua portuguesa e não se deparar com a rima, você já sabe que é o problema da tradução, que também daria uma outra história de curso só pensar na tradução dos textos, né? Pois bem, chegamos então no terceto. Nós já sabemos que o quarteto tem esquema de rimas ABBA. Lá no terceto, a gente sempre, isso é uma regra para os sonetos, tá? Nós vamos sempre, em vez de continuar da letra A, nós vamos sempre seguir da letra C. Por quê? Porque o soneto já é uma forma fixa, nós já sabemos que ali são tercetos. Se fosse um outro texto, eu começaria da letra A, mas no soneto especificamente eu começo da letra C. Então eu tenho ali desavergonhado, C, nobres, D, picardia, uma rima nova, E. Então o esquema de rimas desse terceto é C, D, E. Aí vocês devem estar se perguntando, mas não rimam? Não era pra ter rima? Aí olha que coisa interessante, por isso que eu acho tão difícil escrever soneto. Mercados, começo de novo, letra C, pobres, letra D, Bahia, letra E. Percebam que os sonetos, os tercetos, eles rimam entre si, certo? Sempre isso vai acontecer nos tercetos de um soneto. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu poderia ter ali uma rima C-D-C, tá? E aí embaixo eu poderia ter C-D-C de novo. A gente vai observar, muda, pode mudar o final, né? Não precisa ser a mesma terminação, mas eu continuo fazendo a partir da letra C, certo? Então, olha só. Falamos da métrica, perdão, a métrica eu vou falar agora. Falamos do esquema de rima, falamos dessa estrutura fixa. O que está faltando? A métrica. A métrica tem muito a ver com a oralidade, porque o gênero lírico, ele remete à lira, que é um instrumento musical muito parecido com uma harpa pequenininha, né, com aquele que os anjinhos nas representações às vezes carregam na mão. A lira é um instrumento musical e o gênero lírico justamente ganha esse nome porque ele tem ritmo e musicalidade, certo? Então, quando nós pensamos no gênero lírico, nós estamos falando de textos que têm ritmo e musicalidade. E uma curiosidade, ainda que ele não seja com métrica, ainda que ele não seja com rima, nós vamos ver como os poetas, sobretudo a partir do modernismo, né, no caso do Brasil, vão conseguir esse efeito de ritmo e musicalidade nos textos, mesmo sem métrica e sem rima, certo? Então, olha só, a métrica, ela está associada a eu contar as sílabas poéticas de cada verso. Eu disse que o soneto tem que ter 10 sílabas poéticas. Diferente da sílaba gramatical, que daí vocês contariam muito mais, imaginam, a cada canto um grande conselhei. Perceba que sílaba gramatical nós estamos ali diante de 11, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu conto a métrica de um texto, eu estou ligada à minha oralidade. Então olha só, as vogais, elas sofrem uma junção. Então quando eu falo a cada canto um grande conselheiro, percebam que o O no final de uma vogal, quando você tem um artigo na frente, definido ou indefinido, sempre vai haver essa junção. Nós não falamos eu quero um copo de água, eu falo eu quero um copo d'água. Então a contar a sílaba poética está muito ligada a essa forma de falar, certo? E aí o que tem de diferente? Ó, cabana e vinha, eu vou juntar cabana com vinha. Só que tem uma outra coisa, no nosso sistema métrico da língua portuguesa, para as poesias, para os poemas, nós contamos sempre até a última sílaba tônica. Nós jogamos no lixo a última sílaba quando ela é átona, quando ela é fraca. Tônica é a sílaba forte. Então eu farei a métrica, vai ficar assim: a cada canto um, eu juntei, grande conselhei. Eu conto até o lhei, porque é a última sílaba forte, certo? Se eu pegar qualquer outro verso ali, ó, muitos mulatos desavergonhar, eu conto até o nhá. Ali não houve junção nenhuma, porque ali não tem vogal, certo? Estupendas usuras nos mercar, certo? Então isso é a sílaba métrica. Há poemas como o soneto, decassílabos, há poemas que são poemas
de 7 sílabas poéticas, heptassílabos, depois a gente vai ver em outro momento. Há poemas com 12 sílabas poéticas, os versos alexandrinos. Há poemas com 5 sílabas poéticas, que são os versos pentassílabos, certo? São as métricas mais usadas. Bandeira tem poema com 9 sílabas poéticas, mas as mais usadas é 7, 10 e 12. 12 não é tão usada assim. E uma curiosidade, os versos de 7 sílabas poéticas são os chamados versos populares. Eles vêm de toda uma tradição oral que envolve, né, quando a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio, o trovadorismo, certo? Então são os versos chamados de populares. Se vocês observarem as cantigas de roda, as musiquinhas que a gente canta para as crianças, a maioria delas, tá, para não dizer todas, mas a grande parte delas tem versos de 7 sílabas poéticas, são cantigas populares. Muitas composições, a canção, tá? Que é um gênero também muito lírico, né? De lírico, ela é composta muitas vezes os sambas antigos, aquelas músicas gostosas, aqueles sambas lá da década de 30, eles trazem essa métrica de 7 sílabas poéticas, certo? Percebam que tem toda uma história musical que envolve compor um texto com métrica e com rima, tá? Bom, o que a gente pode falar desse poema, né, do Gregório de Matos? Então, olha só, é um erro na língua portuguesa, né, no ensino de literatura, sobretudo quando nós estamos pensando nesse ensino de literatura para adolescentes. É um erro nós olharmos para o texto e já começar logo a falar do texto e esquecer um pouquinho dos recursos que foram usados para compor aquele texto. Então, é muito importante que eu pense em todos os recursos. Então, o Gregório de Matos, ele diz assim, olha, de uma maneira simples, o que ele está dizendo em termos de análise da linguagem. Ele fala assim, olha, a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, olha só, o que ele está dizendo para nós é que há, né, nessa cidade da Bahia, porque lá no final ele fala eis a cidade da Bahia, as pessoas que cuidam da vida dos outros, tá? Pensem ali no Pelourinho, quem já esteve ali, ou quem já olhou ou pela televisão, ou pela internet, não tem calçada, as ruas são extremamente estreitas, elas não chegam a ter 2 metros de largura, né? A janela, ela já fica direto virada pra rua, certo? Quando muito tem uma calçadinha assim de 50 centímetros. Então, a cada canto há um grande conselheiro, quer dizer, todo mundo tem um conselho para te dar, todo mundo quer se meter na tua vida, que não quer governar cabana e vinha. Olha uma linguagem ali já do século XVII, né? Cabana e vinha quer dizer, quer governar a nossa vida, né? A vinha poderia ser a fazenda, quer governar tudo que nos diz respeito. Não sabe governar sua cozinha, quer dizer, em outras palavras, numa linguagem mais denotativa para agora, né? Quer cuidar da minha vida, mas não cuida nem de si. E podem governar o mundo inteiro. Percebam que esse ele pode ter ideia adversativa, tá? O é uma conjunção aditiva, né? A ideia de somar, mas ali eu poderia trocar por um mas, tá? Porque pressupõe, quer dizer, o cara não sabe cuidar da vida dele, mas quer cuidar da minha, quer cuidar do mundo inteiro, certo? Então, basicamente, a ideia da primeira estrofe é isso. Tá? Em cada porta, um bem frequente olheiro. E aí a ideia do estar na porta cuidando da vida do outro. Por isso que eu comentei da cidade de Salvador, né? Dessas casinhas construídas uma do lado da outra, ali no Pelourinho, que é o lugar onde eles viviam, certo? E aí essa proximidade, quer dizer, todo lugar tem alguém me olhando, né? A mulher que fica na janela o dia inteiro. Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. O que a gente diria? Faz fofoca, né? Vai buscar ali informação sobre aquela vida. Para levar à praça e ao terreiro. E aqui tem 2 pontos, né? Essa praça, porque todas as cidades do passado, elas tinham um ponto, né? Uma praça. Esse formato das cidades, elas contavam com um lugar que seria esse lugar de ponto de encontro. Quando as cidades são pequenas, é mais forte ainda essa ideia da praça como ponto de encontro, como ponto de encontro, certo? E ao terreiro, na minha interpretação, eu penso o terreiro ali como o terreiro de Jesus. Quem já esteve em Salvador, quando você chega na primeira parte ali do Pelourinho,
Você tem ali um pátio enorme, certo? Que era chamado de Terreiro de Jesus, porque ali tem o colégio dos jesuítas. E ali é que eles criavam porcos. Então, esse terreiro era um lugar também de conversa, certo? De movimentação. Então, eu interpreto assim, tá? Eu posso ter uma outra interpretação, pensando no terreiro como espaço, mas aí essa interpretação ela é questionável, né? Como, por exemplo, o terreiro de Candomblé, porque nós estamos falando de uma Bahia de escravos e não havia liberdade para as práticas religiosas de matrizes africanas. Até hoje nós temos um problema com isso, que está naquela época, né? E você acha que naquela época ia ter. Muitos mulatos desavergonhados. Lembra que eu falei que o Gregório, ele falava de todas as camadas, né? Quando ele fala que os mulatos são desavergonhados, porque o mulato, que é um termo que a gente já não usa mais, a sociologia já não aceita mais, né, para se referir a pessoa é branca ou é negra, certo? Quando nós falamos ali em mulatos desavergonhados, ele está se referindo àquelas pessoas que são filhas geralmente de um coronel branco com a mulher negra. E essas pessoas são rejeitadas pelo branco, tá? Mas Gregório tem outros poemas em que ele fala sobre isso, tem análises também que contemplam isso, que seriam aqueles que se vendiam, né? Ou eles iam dedurar os próprios negros, se é algoz do próprio negro, ou ele ia usar esse lado branco que ele tem para se dar bem de alguma situação. Ou mesmo essa desavergonhada, essa ideia, né? Olha só, trazidos sobre os pés os homens nobres, de uma ideia de uma espécie de chantagem, porque quem ele traz ali, ó? Os homens nobres, quer dizer, estão ali com eles. Então tem toda essa possibilidade de interpretação dele estar se referindo a esse contexto desses homens que são rejeitados pelos brancos, né? Mas não vivem como escravos porque são filhos desses homens brancos que o rejeitam. Postas na palma da mão toda a vergonha, quer dizer, toda a vergonha porque pensem, né? O homem negro, o homem branco, coronel, tinha toda a sua família e ele ia lá e tinha vários filhos com as mulheres negras, certo? Com as suas escravas, que não eram só escravas de trabalho, muitas também eram escravas sexual. Há toda uma discussão muito interessante sobre isso, né? E questionamentos que vem Lima Barreto, por exemplo, em Clara dos Anjos, é um livro fantástico que eu lembrei agora e vale a pena ler, porque a Clara, por ser negra, é uma pessoa que sofre, tem tudo a ver com isso. Então, é disso que o Gregório tá falando aqui nesse momento, pelo menos essa minha leitura, tá? Estupendas usuras nos mercados. Quer dizer, os mercados têm juros imensos, estupendos. E aqui, olha, é uma figura fantástica que ele cria aqui, ó. Todos os que não furtam, muito pobres. Vocês estão percebendo aqui como há uma ideia de antítese, uma ideia contrária aqui? Todos os que não furtam, muito pobre. Ou seja, para eu ser rico, eu tenho que fazer o quê? Roubar. Qualquer semelhança com o Brasil de agora não é mera coincidência, tá? Então, todos os que não furtam, muito pobres. Então, o pobre é aquele que tenta viver uma vida mais digna, mas aquele que está lá no mercado, que é o dono da venda, é o que cobra juros altíssimos e ele se torna rico. E eis aqui a cidade da Bahia, certo? Vamos para o segundo texto, senão eu não consigo dar conta do nosso tempo na aula. Esse poema, eu não vou falar mais da estrutura, vou comentar rapidamente, mas também é um soneto, né? A gente vai observar de cara que eu tenho rima ali A, B, B, A, certo? Para os quartetos, e eu vou ter rima C, D, E para os tercetos, certo? Também é um poema composto em versos decassílabos, e ele vai dizer o seguinte: eu quero que vocês percebam o efeito sonoro da leitura, a leitura em voz alta. Como essas rimas, elas foram escolhidas e são rimas extremamente irritantes, são rimas abertas, e são rimas desprezíveis, tá? Porque as palavras, elas têm um campo semântico doce ou desprezível. Há palavras gostosas, sonoras, que eu gosto de ouvir, e há aquelas palavras que não me encantam. E propositalmente, Gregório faz um jogo com essas rimas que não pode passar batido numa interpretação. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua o nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa.
Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Abaixa a flor, se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo vaza tripa. E mais não digo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Então, vamos lá. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Vocês vão ver que quando a gente está diante de um poeta do século XVII, como Gregório de Matos, todo o trabalho linguístico, né, o vocabulário, as palavras que eram usadas naquele contexto e que hoje ganharam um novo significado ou foram simplesmente deixadas de lado, elas não podem ser esquecidas, tá? Então olha só, neste mundo é mais rico que mais rapa. Rapar é sinônimo de roubar também, né? A gente pode rapar a panela quando o doce tá muito bom, quando a comida tá muito boa, né? Mas é mais rico que mais rapa. Perceba, olha, quem é que fica rico nesse mundo? Né? Nesse mundo, que é o mundo de Salvador, né? Que ele chama de Bahia, quem é que fica rico? Aquele que rouba, certo? E o que mais rouba, quanto mais eu roubo, mais rico eu fico. Então essa é a concepção de mundo que ele quer criticar nesse texto. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Ou seja, aquele que mais se faz de santo é o que mais tem culpa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. Percebam que aqui nós temos uma inversão sintática dos elementos sintáticos da frase. Como que seria isso? Ó, o vil decepa o nobre com sua língua. Certo? Então quem é o sujeito desse verso? Se a gente olhar para esse verso enquanto um elemento gramatical, o vil. O vil, quer dizer, aquela pessoa baixa, aquela pessoa sem valor, o vil. O vil, né? Vil é a pessoa baixa. O vil decepa com a sua língua, com a sua fofoca ao nobre, tá? Ele decepa ao nobre. Então, olha só, ele tá fazendo críticas a várias camadas da sociedade aqui, tá? Ele não fica restrito. Aqui ele vai, inclusive, criticar a igreja. Então, olha só, o vil ali é o sujeito da frase, mas a oração está toda colocada diferente porque ele precisa rimar. Ele precisa rimar decepa com carepa, certo? Então, quando isso acontece numa frase, tá? Num verso, perdão, isso vai acontecer em outro, inclusive o primeiro ali do quarteto, nós chamamos de hipérbato. É uma figura de linguagem que diz respeito a fazer essas inversões sintáticas. No caso ali ele faz em função de conseguir a rima que ele deseja, tá? Então é uma figura de linguagem que se chama hipérbato, com H, tá? Se alguém depois quiser pesquisar mais a fundo, tá? Então, com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco maior tem sempre capa. Não sei quantos conhecem essa expressão, o velhaco, né? O espertão. O velhaco é aquele que quer se dar bem. Ah, ele é um velhaco. Não tem nada a ver com ser velho, tem a ver com esperteza. E esse tem sempre capa, tem sempre proteção. Tem alguém que o protege, tem alguém que o dá cobertura, tá? Dá cobertura para que ele possa agir hipocritamente na sociedade e ninguém vai falar nada, certo? É aquele que está coberto por alguma coisa. Mostra o patife da nobreza o mapa. Mais uma vez a figura que eu acabei de comentar, porque nós temos ali um hipérbato, uma inversão sintática, ó. O mapa da pobreza, o patife mostra o mapa da pobreza, da nobreza. Então olha só, o que isso quer dizer? O patife, a pessoa tola, esse tolo é pejorativo, né? Ele tá usando linguagem pejorativa aqui. Ele mostra o mapa da nobreza. E qual que era o mapa da nobreza no Brasil do século XVII? Porque nós precisamos situar o texto no período a que ele faz parte. Era assim, havia um caminho para ser nobre, tá? Como o Brasil tinha os portugueses, nós éramos colônia de Portugal, nós tínhamos o rei. Qual era o mapa para ser nobre? Você podia comprar títulos. Títulos de visconde, títulos de conde, certo? Então havia uma venda de títulos. Eu era bem pequena, houve uma novela que eu assisti com a minha irmã, que chamava A Gata Comeu, e tinha um sujeito lá que dizia que era visconde. E todo mundo acreditava, todo mundo, ele era um pobretão. E as pessoas
nossa, ficavam muito felizes porque eram amigas de um Visconde, porque infelizmente as pessoas são amigas das outras pelo que ela tem, né? Pelo que ela é em si como pessoa, nem todo mundo valoriza. É mais importante se eu ando com o melhor carro, se eu ando com a melhor roupa, se eu tenho o melhor celular. Então é mais ou menos isso que ele tá ali criticando, né? Quer dizer, e há um mapa da nobreza. Você compra o seu título. Quem tem mão de agarrar, quer dizer, quem tem mão de pegar, de roubar, ligeiro trepa. Trepar, até quando eu era criança, significava subir. Tá? Subir na árvore, por exemplo, trepar em árvore. Ganhou uma conotação muito ruim esse verbo, de maneira que se a gente usar esse verbo em algum texto, vão desprezar o nosso texto, né? Mas o verbo trepar é a ideia de subir, tá? Então quer dizer, ligeiro ascende, ligeiro sobe quem tem mão de agarrar, quem tem mão de roubar. Quem menos falar pode, mais increpa. Quer dizer, aquela pessoa que devia ficar calada, que é o mais errado de toda essa sociedade, é o que mais vai apontar defeito dos outros, é o que mais vai increpar, certo? Quem dinheiro tiver pode ser papa. E aqui ele faz uma crítica à igreja, com a ideia de que os papas, os cardeais, as posturas, né, mais elevadas da igreja, elas eram possíveis desde que a pessoa viesse de uma família rica. A própria ideia de que os seminaristas pertenciam somente a famílias muito ricas, certo? A flor baixa se inculca por tulipa. Olha só, a tulipa aqui está em maiúsculo. Se vocês forem pesquisar, a tulipa vem, né, para o Brasil no século XVII, por meio dos portugueses, e vai ter uma tulipomania em Salvador, certo? Era assim a flor, vamos dizer, não sei nem talvez o que a rosa já foi para os namorados no passado, né? Então havia uma espécie de tulipomania, se vocês forem pesquisar sobre a Salvador. E aí por isso que ele usa tulipa. Então olha só, a flor baixa, quer dizer, aquela florzinha, aquela margaridinha que nasce sozinha lá no meio do mato, aquela florzinha roxa de cemitério lá, se inculca por tulipa. Põe na cabeça, põe na cuca que ela é uma tulipa, que ela é uma floral. Em outras palavras para nós da linguagem de hoje, aquele que não tem nada acha que é o rei da cocada preta, né? Bengala hoje na mão, ontem garlopa. E esse verso, ele se amarra à ideia do mostra o patife da nobreza o mapa. Ó, bengala hoje na mão, quer dizer, o cara hoje anda de bengala. A bengala, vale dizer, até o início do século XX, era um acessório masculino que indicava poder. Se vocês olharem a tela O Filho Pródigo, do Rembrandt, vocês vão ver que o pai, que o irmão, que é o irmão que se opõe à volta do filho pródigo, está com a bengala, altivo. A bengala tem toda uma história com bengala, certo? Ela é assim como o chapéu borsalino do início do século, ela é um elemento, um acessório masculino que significa poder. Então, hoje ele tá com a bengala na mão. Ontem ele usava a garlopa, que é um instrumento é uma espécie de prancha para trabalhar a madeira. Quer dizer, ontem ele era um carpinteiro, um marceneiro. Ontem ele fazia bengala, hoje ele usa bengala. Por quê? Porque alguém o mostrou o mapa da nobreza, certo? Mais isento se mostra o que mais chupa. Mais isento, aquele que se mostra sem culpa. Eu tô isento de qualquer coisa, é o que mais chupa. Chupar no sentido de se aproveitar, certo? E aqui pra mim é o verso assim: para a tropa do trapo eu vazo a tripa. Eu já vi duas interpretações diferentes para essa tropa do trapo. A tropa do trapo poderia ser essa camada pobre da sociedade, tá? Que usa trapos, mas que também se beneficia de alguma coisa, assim como os mulatos desavergonhados, que eu comentei, que apareceu no outro poema, certo? E eu já vi também essa ideia de todas essas pessoas a quem eu me referi, né, que são ali, estão representando classes sociais, representam a tropa do trapo. Então, para a tropa do trapo eu vazo a tripa. Isso é fantástico. Em outras palavras, ele diz: eu estou me cagando, eu esvazio a tripa, certo? Eu esvazio a tripa, eu não tô nem aí para essa tropa do trapo. E mais não digo, porque a musa é a própria poesia, é o próprio texto literário. E eu preciso terminar o meu texto, né? Eu preciso terminar esse soneto, eu vou terminar buscando essas rimas que eu construí lá em cima de uma maneira pejorativa. E mais não digo, porque a musa top em apa, epa, ipa, op, upa. Então, para esse texto nós vimos
duas figuras, vimos essa interpretação que é muito social. O Gregório de Matos, ele acabou sendo perseguido pela igreja, ele ganhou um apelido que é Boca do Inferno, eu acho que dispensa comentários porque há um livro da Ana Miranda que se chama Boca do Inferno, quem quiser conhecer um pouco, né, embora o livro seja um romance histórico, tem ficção, mas tem muito da vida dele. É um poeta que eu fiz questão de trazer para vocês, para mostrar como no século XVII nós tínhamos toda uma efervescência de pensamento em Salvador, que era o centro do país, certo? Pra gente terminar, um último texto, é um texto que já nos reporta para ali o início, o finalzinho do século XIX. Nós estamos falando de Olavo Bilac. Olavo Bilac é um poeta, embora ele tenha escrito também textos satíricos, mas ele é mais conhecido como o príncipe dos poetas parnasianos. Escreveu crônicas, escreveu textos satíricos, contribuiu com o hino, certo? Mas ele é conhecido como o príncipe dos parnasianos. O parnasianismo é uma escola literária do finalzinho ali do século XIX, certo? Começa na França, no Brasil inicia por volta de 1881 e nós vamos ter Bilac como grande representante. Ele para de produzir textos parnasianos só com a sua morte em 1919 ou 1921, se a memória não tá falando. Um desses 2 anos eu acho que é 19 mesmo que ele morreu. Há um poeta. Então é um texto dedicado a um poeta. O parnasianismo era uma escola literária que tinha uma preocupação bastante grande com o fazer poético. A poesia, ela precisava ser uma joia, inclusive o poeta se sentiu ourives da palavra. A poesia parnasiana, ela se quer uma joia, porque ele pensa a palavra como uma pedra, uma pepita, sabe, uma pepita de ouro que precisa ser lapidada para virar o poema que vai ser a joia, tá? Os poemas parnasianos, em geral, são muito bonitos, mas em muitos deles eles usam o preciosismo vocabular. Por causa desse preciosismo vocabular, a linguagem fica hermética, fica difícil de interpretar. E aí, muitas vezes, para você interpretar o poema dele, como acontece, por exemplo, com o poema Língua Portuguesa, A Última Flor do Lácio, você tem que pegar o dicionário para você entender aquelas palavras. E aí pegar toda hora o dicionário perde a graça, né? Então são poemas lindos, de estética muito bonita, muito preciosa. Eu aconselho vocês a lerem, né, o Ouvir Estrelas, porque o Via Láctea é um poema dele, que a gente fala Ouvir Estrelas porque ele começa assim, mas leiam esse poema Via Láctea porque vale a pena conhecer, é um texto lindíssimo, para dizer a verdade, dos mais belos da língua portuguesa, na minha opinião, tá? Por todo o seu aspecto estético. Então, há um poeta. Então ele diz assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe, teme, lime, sofre, sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andames do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Eu não vou retomar a estrutura do soneto, vou deixar vocês vendo, vocês têm no material a questão das rimas ali, eu já falei da métrica, também é um poema decassílabo, eu vou direto para a interpretação, para algumas figuras que vão aparecer ali nesse texto, certo? Então olha só, ele começa o texto construindo uma imagem, longe do estéril turbilhão da rua, quer dizer, a rua é o lugar do barulho, a rua é o lugar do agito, certo? E eu ouso dizer, embora os parnasianos não gostavam de fazer poesia com crítica social, que esse barulho que ele sente da rua é porque ele está vivendo num contexto extremamente de protestos. Bilac está ali imerso, né, em todo o movimento, a questão abolicionista da década de 80 do século XIX,
também dos monarquistas com republicanos. Então toda vez que eu leio esse verso, veja bem, os parnasianos não gostavam e não faziam poesia social. Mas quando eu leio esse verso e penso longe do estéreo turbilhão da rua, quer dizer, é um barulho estéreo que não vai trazer frutos nenhum na visão dele. Para mim, o estéreo que ele coloca ali, turbilhão, são justamente esses sons das manifestações da sua época, certo? Beneditino escreve. Percebam que ele coloca um ponto no meio do verso. Isso vai acontecer 2 vezes, vai acontecer também lá no outro quarteto. Há uma certa quebra sintática daquilo que ele quer dizer, porque nós temos assim, ó, longe do estéreo turbilhão da rua. É um adjunto adverbial de lugar, certo? Quer dizer, bem retirado da rua. E aí Beneditino escreve ponto. O nome desse recurso é enjambemã. É um estilo de você levar uma ideia que deveria estar presente num verso para o verso seguinte. Eu vou dar um outro exemplo que aparece nesse texto. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Percebam que esse do esforço é uma palavra que está ligada sintaticamente a emprego. Mas é feita essa quebra sintática, claro, por uma questão de estética, de métrica, da qual eu já falei antes de falar da interpretação do texto. Então, o nome desse recurso é enjambemã, tá? Nós vamos ver isso bastante em Gregório de Matos, ele também se vale desse recurso. E depois, no século XX, essa preocupação mais estética, nesse formato estético, vai se perdendo. Os modernistas, nas próximas aulas a gente vê, eles têm um outro tipo de preocupação, certo? Então, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, olha de novo ali, no aconchego do claustro, há uma quebra, certo, da ideia, porque se no aconchego do claustro, tudo isso forma uma mesma ideia, que é um adjunto adverbial de modo, que é onde? No aconchego do claustro. E o modo como ele está aconchegado nesse espaço, que é o quarto no caso. Na paciência e no sossego. Agora eu quero que vocês observem o quarto verso. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. E esse sua é do verbo suar, porque a pessoa sua, o poeta sua. Quem soa é o sino, né? Então olha lá, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Percebam quantas vezes ele repetiu o e. Nós aprendemos, né, a empregar vírgula, a empregar o e. Nesse caso ali, ele poderia ter empregado apenas a vírgula, certo? Tem uma questão de métrica, ele precisa ter as 10 sílabas poéticas, mas o que ele faz ali, o nome desse recurso é repetir uma mesma conjunção, no caso a conjunção e, várias vezes acarretando um ritmo para o texto. Quando nós repetimos essa mesma conjunção várias vezes, nós vamos ter o nome de polissíndeto. Certo? Então o polissíndeto é essa repetição de uma mesma conjunção. Se vocês observarem mensagens natalinas, né? Repetem muito o quê? Que seu dia seja não sei o que lá, que seu ano novo seja isso, que o seu Natal seja isso. E aí o pessoal vai falando que na mensagem inteira. Isso também é um polissíndeto, é a repetição, nesse caso, da conjunção que, certo? Então olha lá. Mais que na forma se disfarce o emprego do esforço. Já falei que ali tem um enjambemã. E trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Nesse último verso, ó, rica, mas sóbria. Percebam que ele está trabalhando, né, com ideias opostas. Ele quer uma imagem rica, cheia de detalhes, mas ao mesmo tempo ele quer sóbria. Sóbria ali é uma palavra que está no sentido denotativo, de limpeza, de clareza. Então nós temos ali uma antítese, que também é uma figura de linguagem. O antítese é o encontro de duas palavras que têm sentidos contrários, diferente do paradoxo que está ligado à construção da ideia. Falamos dele num outro momento. Como um templo grego. Isso se chama comparação. Esse a gente ensina desde lá do fundamental para as crianças, né? Desde o sexto aninho. Então, como um templo grego é uma comparação, certo? É uma figura de linguagem chamada comparação. E aí, na ideia do texto como um todo, a gente vai perceber uma contradição do poeta, tá? Em termos de conteúdo. Por que uma contradição? Em termos de significado, olha só. Ele quer
Ele sabe que o poeta dele, o poema dele que ele está dedicando a um poeta, que o eu lírico está dedicando a um poeta, é um poema que ele está dizendo que fazer um poema é uma atitude muito difícil, tá? Porque ele vai precisar de muito esforço. Só que no momento desse esforço, ele quer que o resultado final não seja visto, tá? Que ninguém saiba o tanto que você sofreu para fazer aquilo. O que interessa é o bolo pronto, certo? E aí por isso que ele vai fazendo essa contradição. Eu vou voltar nessa ideia na última estrofe, no último terceto. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Mais um enjambemã, e os parnasianos adoravam esses recursos. Quer dizer, na fabricação, que o mestre, né, que é aquele que está compondo o poema, não mostra o seu sofrimento, o seu suplício. E natural o efeito agrade. Agora eu penso assim, ó. Como que vai poder ser natural um texto que nasceu a partir de tanto esforço? Certo? Por isso que é essa ideia da contradição. Sem lembrar os andaimes do edifício, quer dizer, sem lembrar os caminhos, os andaimes que foram precisos eu ir colocando para eu construir esse edifício que é o próprio poema. Ele está falando da arte de fazer poesia nesse texto. Porque a beleza, gêmea da verdade, ou seja, a beleza, ela só pode ser se ela for pura, se ela for verdadeira. Arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. E aqui há também uma contradição, porque se é um texto que vai nascer a partir de tanto sofrimento, como que pode ser inimigo do artifício? Certo? Essa beleza dele é inimiga do artifício. Então é um texto assim que permite a gente pensar, né? Os poemas parnasianos são belos, mas eles eram amigos do artifício, porque o poeta trabalhava muito. Embora saibamos que todo grande poeta, seja ele parnasiano ou não, para compor um poema vai transpirar muito, né? Drummond tem uma frase que diz assim: 99% é transpiração, 1% é inspiração. Então aí o Bilac seria justificado a partir do que Drummond falou tempos depois, certo? Bom, pessoal, eu fui comentando com vocês esses recursos que aparecem. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa incursão pelo texto poético. Foi um prazer poder contar com as pessoas que estão ali assistindo. Depois eu vou deixar disponível, vou responder os comentários, porque agora eu não consegui ver, eu só vi que chegavam algumas coisinhas ali, certo? Eu espero vocês na semana que vem para o nosso encontro com o professor Caio Vitor participando conosco para enriquecer o nosso curso, certo? E agradeço de coração e espero vocês na nossa próxima semana. Havendo dúvidas, reportem aos tutores, que vai ser um prazer a gente poder continuar essa discussão durante a semana. Grande beijo e muito obrigada!